Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa da Rede Alesp para você ficar por dentro de tudo o que acontece sobre os assuntos mais comentados agora no momento. E recentemente, o governo federal aprovou uma medida provisória que faz alguns ajustes nas relações trabalhistas. E por isso a gente recebe hoje a advogada Gabriela Valdambrini, que vai falar sobre a medida provisória 1045 de 2021. Doutora, seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Oi, Carol, obrigada, muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo e tirar algumas dúvidas aí da medida provisória. Então, para iniciar esse bate-papo, doutora, explica para o nosso telespectador o que essa medida provisória determina, né? Ela vai fazer uma modificação em outra medida provisória que já existe, que institui aí um programa importante nesse momento da pandemia. Fala um pouco mais para a gente. Vamos lá. No ano passado, a gente teve a medida provisória 936, que instituiu o BEM, né, o benefício emergencial. Junto com ela, então, veio a possibilidade de suspender o contrato ou de reduzir jornada e salário. Essa medida ela perdeu a validade no ano passado e, por isso, era tão esperado algum ato do governo federal que ocorresse para acompanhar tudo que a gente está vivendo de medidas sanitárias, né, de necessidade de paralisação de serviço. A gente precisava de uma medida que, pelo menos, retomasse aquilo que a gente já tinha no passado. E foi isso que aconteceu. Então, a gente tem uma nova medida provisória, né, que saiu agora, 1045, e ela vai praticamente, a gente fala até que ela reestabelece o que estava na 936. Mas é importante ver que ela traz algumas diferenças, alguns pontinhos para a gente prestar atenção, muitos deles, inclusive, que vêm do que a gente aprendeu no ano passado, né? Então, era a primeira vez que a gente tinha uma medida provisória sobre esse assunto, veio na emergência, 936, a gente viu que algumas dúvidas surgiram, algumas dificuldades surgiram, e aí a 1045 agora, ela recusa muita coisa da 936, mas ela também traz esses ajustes necessários para a gente poder reduzir jornada e salário e suspender contratos com um pouco mais de segurança do que a gente tinha no ano passado. É uma atualização, né, doutora, dessa medida provisória, e como a senhora falou aí, o governo verificando o que poderia ser melhorado nessa medida, houve aí algumas mudanças referente à porcentagem, né, de redução, também sobre a suspensão do contrato. Eu queria que você falasse dessas principais atualizações dessa medida provisória que começa a valer agora já nessa semana, né? Eu não chamo de atualização porque cada medida provisória teve um período de vigência específico. Então, eu não posso falar que essa agora vem para atualizar, porque eu posso dar a entender para algumas pessoas que continuou, que sempre pôde ser feito o que está sendo previsto agora na medida provisória. E não foi isso. A gente teve uma medida provisória lá atrás, que tinha prazo de validade, ela chegou a ser convertida em lei, a outra medida provisória também, e agora a gente tem uma nova medida provisória estabelecendo novas regras, né? Nessa medida provisória, a gente trouxe a possibilidade, novamente, de suspensão dos contratos de trabalho, e aí vale para as empresas privadas, essa medida provisória, já vou antecipar, não vale para o setor público, né? Não vale para a empresa pública, não vale para a sociedade de economia mista, não vale para organismos internacionais, então, basicamente, vale para empresas privadas, e como disse, excetuando sociedade de economia mista e empresa pública. E aí ela traz a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade de redução da jornada e do salário em 3 opções, 25%, 50% e 70%. Né? Então, são basicamente essas duas possibilidades que o empregador vai ter agora para conseguir tentar manter mais os empregos, não ter mais demissões, tentar segurar mais um pouquinho o empregado para tentar superar a crise. Doutora, você falou aí genericamente sobre algumas empresas que podem, né, fazer a adoção dessa lei. No caso, aí, empresas estatais, como a senhora falou, não podem colocar essa medida em prática, mas referente ao porte da empresa, qualquer empresa, seja micro ou uma grande empresa, pode pedir esse benefício também para o governo? Qualquer empresa privada pode pedir, excetuando as que eu já falei, qualquer empresa pode pedir. O que acontece se a empresa teve uma receita bruta em 2019 superior a 4.800.000, para fazer a suspensão do contrato de trabalho, ela vai ter que pagar
uma complementação, um auxílio para o empregado, né? Não é simplesmente fazer a suspensão e passar para o governo pagar o benefício. Ela também tem que contribuir com esse auxílio de 30% da remuneração do empregado. Então, vale para todas as empresas, mas essas empresas que tiveram essa receita bruta em 2019 precisam se atentar, porque elas, no caso de suspensão integral do contrato de trabalho, terão que pagar essa complementação. E aqui fica uma questão interessante, porque quando a gente teve a medida provisória lá no ano passado, ela já previa essa questão, essa diferenciação entre as empresas de acordo com a receita bruta. E agora, em 2021, ela repete isso e, novamente, ela faz referência à receita bruta do ano de 2019. Então, as empresas precisam ficar atentas que não é a receita bruta do ano passado, mas sim a de 2019, antes de começar a pandemia, antes de começar a crise. É isso que vai ser visto para determinar se você é obrigado ou não a complementar o salário do empregado no caso de suspensão total do contrato. Perfeito. Então é importante o empregador aí ficar atento, né, a todas essas regrinhas da lei para que não sofra algum tipo de sanção. E, doutora, especificamente, vamos falar agora da suspensão do contrato. Houve um aumento aí nesse período que o contrato pode ser suspendido e o empregado ele recebe agora, a partir do governo, né, com essa suspensão, o valor integral do salário que ele recebia? Então, essa medida provisória ela tem validade por... Na verdade, ela fala que a suspensão pode durar 120 dias, né? O prazo máximo é 120 dias. Antes, ela falava do estado durante o período de calamidade, começou falando em 90 dias, teve prorrogações, por enquanto é 120 dias, talvez podendo ser prorrogada por mais 120 dias se tiver uma nova determinação nesse meio do caminho. Mas, a princípio, a gente tem 120 dias de período de suspensão. A remuneração do empregado, que está com contrato suspenso, ela vai ser equivalente a 100% do que ele teria direito a receber se fosse receber um seguro-desemprego. E aí, essa remuneração vai depender, primeiro, da faixa salarial desse empregado, porque a gente tem faixas salariais e faixas de benefício do seguro-desemprego. Né? Então, não é todo empregado que vai receber o mesmo valor, mas é 100% do que ele teria direito no seguro-desemprego. E aquele empregado que trabalha numa empresa, como eu disse, teve aquela receita bruta superior lá em 2019, vai receber também 30% da sua remuneração. E falando, doutora, referente à redução, né, a senhora já falou aí as porcentagens, podendo chegar a 70% dessa redução da jornada e também do salário. Alguma diferenciação, por exemplo, caso a empresa, né, reduza essa jornada, então esse valor também vai ser reduzido, o valor salarial da porcentagem equivalente aí ao que esse empregado vai trabalhar? Sim, o que tem que ser mantido sempre é o salário hora, né? Então, a gente faz o cálculo do salário hora, e aí se eu vou reduzir 25% da jornada, eu vou reduzir 25% da remuneração. Se eu vou reduzir 50%, é 50%, e assim vai sucessivamente. Então, é proporcional a redução da jornada com a redução da remuneração, sempre mantendo o valor do salário hora do empregado. E quando a gente pensa também em trabalhos intermitentes, eu queria até que a senhora explicasse um pouco melhor essa nomenclatura para o telespectador, né, o que significa esse trabalho intermitente. Ele também entra nessa regra das medidas provisórias e também a questão da trabalhadora, principalmente a trabalhadora, né, geralmente são mulheres que fazem o trabalho doméstico, se isso também pode ser utilizado, né, esse benefício nesses casos. Tá bom. Então, a doméstica, sim, ela tem direito agora, mas o intermitente, diferente do que a gente tinha no ano passado, esse ano o benefício não é aplicável ao intermitente, tá? E aí, só explicando o que é o intermitente. Intermitente é aquela pessoa que tem um contrato de trabalho registrado, o contrato é de forma fixa, mas ele é chamado algumas vezes para trabalhar e ele recebe apenas naqueles dias em que ele efetivamente presta serviço. Então, de uma maneira geral, o intermitente é uma pessoa que pode ter contratos com várias empresas e aí depende dele aceitar ou não cada convocação de emprego e aí ele recebe a cada convocação aceita e trabalhada. Mas a ele, infelizmente, o benefício emergencial dessa vez não é aplicável. Como a senhora falou, é uma mudança importante, então, também para ficar atento. E, doutora, no caso, se algum empregado tiver um vínculo aí com mais de uma empresa,
ele pode fazer um contrato de redução ou de suspensão com ambas as empresas, ou apenas um dos contratos, um desses acordos pode ficar vigente nesse momento? Nessa nova medida, a previsão expressa de que ele pode ter essa negociação com todas as empresas com que ele tem contrato assinado, desde que, claro, sejam contratos regidos pela CLT que observem todas as regras da medida provisória. Então, ele tendo vínculo aí com mais de uma empresa, esse tipo de acordo, então, pode ser firmado com ambas as empresas, né? Sem problema nenhum. Dessa vez, para essa medida provisória, sim. Exatamente. Ok. E, doutora, eu vi uma especificação nessa medida provisória que fala sobre as gestantes. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor e se isso já existia, né, na antiga medida provisória, né, a 936. Essa questão da gestante é muito interessante. O que a gente teve lá na medida 936 foi, como eu disse, algo que teve que ser feito de repente, às pressas, para tentar resolver um problema. E aí, muitas coisas agora é fruto do que a gente viveu lá atrás já, né? Não tão lá atrás, a gente está falando do ano passado, mas que a gente viveu no ano passado e a gente está tentando corrigir. Então, gestante, dessa vez, a lei prevê expressamente o afastamento dela, a possibilidade de suspensão, e ela sana uma dúvida que a gente tinha, que é como fica o caso da estabilidade da gestante, o caso do recebimento do salário maternidade durante o benefício. Então, o que essa medida provisória fala? Se a empresa optou por reduzir a jornada ou suspender o contrato da gestante, e no curso desse acordo, no curso da redução ou no curso da suspensão, a empregada gestante deu à luz e, portanto, iniciou o recebimento do salário maternidade. Então, nesse caso, fica suspenso o que tinha sido negociado, ela passa a receber o salário maternidade e, o mais importante, a estabilidade que ela tem direito em razão da maternidade vai ser acumulada com a estabilidade que ela vai ter direito em razão da suspensão ou da redução da jornada de trabalho. Porque quando a gente faz um acordo de redução ou um acordo de suspensão, a gente garante ao empregado uma estabilidade por período idêntico ao do acordo, que começa a ser contado no fim do acordo. Então, a gestante ela vai ter direito às duas estabilidades, tanto aquela do acordo, como a em razão da maternidade. Então, doutora, a senhora já tocou nesse ponto, né, aproveitando o gancho para falar da questão da estabilidade. Então, caso essa redução aí, né, seja prevista aí por 3 meses, firmado um acordo de 3 meses, durante esse período aí de 120 dias, esse empregador, então, não pode demitir o funcionário também por esse período, né? Como que vai funcionar? Há realmente essa estabilidade? Isso já existia na antiga medida? Sim, é importante você falar isso. Por quê? Nós estamos falando de um ponto que foi repetido da medida provisória anterior, né, que é a estabilidade por período idêntico ao do acordo. Então, se eu negocio hoje com o meu empregado que ele vai ficar 60 dias com o contrato suspenso, por exemplo, isso significa que durante o período de suspensão eu não posso demitir esse empregado e nem por período idêntico, ou seja, mais 60 dias após o término do acordo. Na prática, então, esse empregado ele tem a estabilidade por 60 mais 60 dias, porque o meu acordo foi desse período. O que essa medida provisória fala, além do que falava na anterior? E que é muito importante, ela já deve ter deixado muito claro. Nós temos alguns casos que os empregadores estão vivendo hoje a estabilidade dos seus empregados. Por quê? Porque fizeram um acordo na vigência da medida provisória do ano passado, e com isso estamos naquele período de estabilidade pós-acordo, como eu disse que acontece. Então, imagina o empregador que, por exemplo, suspendeu o contrato por 90 dias, essa suspensão acabou em dezembro do ano passado. Ela vem, então, por mais 90 dias e, durante esse período de estabilidade que ainda está vigente, não conta a outra estabilidade. Vamos ser mais claros. Se o empregado hoje é estável em razão da medida provisória do ano passado e eu suspendo novamente o contrato dele, então eu suspendo também a contagem da estabilidade que eu estava contando antes. E eu volto a contar tudo depois do fim da suspensão do contrato. Então, eu não posso acumular uma contagem de estabilidade com uma nova suspensão ou um novo acordo de redução de jornada. Eu passo a contar a estabilidade quando acabar tudo. E aí, então, o funcionário não perde esses dias, né, de estabilidade, eles são acumulados para o próximo período, né?
Exatamente, são contados lá no final, junto com a nova estabilidade. E se for gestante, então, nesse meio do período, acumula mais essa outra estabilidade. Tem que sempre ir somando. Sim, exatamente, para não perder os dias, né? Então, o nosso telespectador que está assistindo e firmou aí algum contrato desse tipo de suspensão ou de redução, deve ficar alerta também a essas especificações. Importante passar esse tipo de informação para a população. E, doutora, como esse contrato deve ser firmado, né? Ele deve ser registrado em cartório, apenas uma conversa? Como que vai funcionar aí para que, de fato, esse contrato possa valer não só para ambas as partes, né, o empregador e o funcionário, mas também para o governo, né? O contrato, ele tem que ser por escrito, começa desse ponto. Ele pode ser feito com o sindicato, né, com a participação do sindicato, e aí você tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que vai delimitar todos os pontos, ou ele pode ser feito direto com o empregado, e aí é um contrato individual escrito. Não precisa registrar em cartório, é um contrato escrito simples, pode ser feito de modo eletrônico, nessa fase que está todo mundo longe, home office, eu não preciso ter o deslocamento dos empregados, eu posso fazer o contrato por escrito de forma eletrônica, não há problema. Mas tem que ser por escrito esse contrato, não pode ficar só no verbal, não recomendo que seja feito só pelo WhatsApp, então faz um contratinho por escrito, especificando todos os detalhes, quando começa a suspensão ou a redução, qual o percentual da redução, quando termina, deixa tudo muito claro que ninguém tenha dúvida, nem o empregador, nem o empregado, que seja tudo muito às claras. E se você for fazer isso diretamente com o seu empregado, ele tem que ser avisado desse acordo ou receber essa proposta de acordo 2 dias antes de iniciar. Então, não é assim que eu mando hoje e, olha, hoje já começa. Não, tem que ter pelo menos 2 dias de antecedência. Ainda falando do acordo, doutora, para ficar claro, o empregado, né, o funcionário, ele pode se negar a assinar esse tipo de acordo? Na verdade, ele não vai perder nenhum benefício, isso é uma ajuda de custo mais para que a empresa consiga se manter, né? Mas pode haver esse tipo de recusa? Olha, você sabe que no ano passado, alguns amigos até me procuraram porque a empresa tinha proposto e eles falavam, mas como eu vou recusar? É um acordo, mas como eu vou recusar? Então, o empregado ele fica numa situação muito delicada, de que sim, ele pode recusar, porque é um acordo, depende que as duas partes concordem com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, se ele não concorda e a empresa não tem condição de manter o emprego dele, é muito provável que ocorra uma rescisão do contrato de trabalho. Porque se a empresa chegou nesse ponto de precisar de uma suspensão, de precisar da redução de jornada, é porque a situação financeira não está boa. Então, vale aí um pouquinho do bom senso do empregado em pensar também em manter o emprego dele por mais tempo. A gente tem que preservar agora os empregos, né? Preservar a continuidade de emprego. Então, vale pensar um pouquinho e, de repente, aceitar esse acordo para garantir que você continue com o seu emprego por mais tempo. Até porque, se você não aceitar e a empresa tiver que rescindir seu contrato, nós não sabemos quando você vai arranjar um outro emprego, como vai ficar essa situação. Então, sim, depende de acordo, né, do ok do empregado, mas falar ou não é bem complicado. Doutora, acredito que em 2020, né, quando essa medida aí, a 936, foi publicada, talvez tenha causado uma estranheza, né, uma preocupação, às vezes não sabia como ia funcionar bem essa questão também do pagamento, e poderia haver realmente esse tipo de dúvida, né, mas que fique claro aí que o empregado não vai sofrer nenhum tipo de redução no seu salário, vai continuar recebendo direitinho e pode, no caso, né, se não receber o valor que deveria receber pela empresa, pode também entrar aí com uma ação, tem todos os direitos garantidos, né? Importante dizer isso, porque às vezes teve esse receio, né, no início. Sim, é porque no começo a gente não sabia como ia funcionar, a gente não sabia ainda qual era o sistema do governo. Hoje a gente já sabe que tem um sistema informatizado, que o empregador insere os dados ali, se o empregador fizer tudo corretamente, nos prazos que estão na medida provisória, o benefício ele cai direto na conta do empregado, né? Então, esse ponto não é um problema. Os benefícios do contrato de trabalho, eles não são diminuídos. O único benefício que você pode deixar de pagar é o vale transporte nos casos de suspensão total do contrato, porque o vale transporte ele é pago para o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Se eu não tenho mais esse deslocamento, o vale transporte não precisa ser pago.
mas todos os outros benefícios são mantidos, né? Os benefícios pagos pelo empregador. Então, plano de saúde, vale alimentação, cesta básica, todos os benefícios que o seu empregador já paga, ele continua pagando, e o benefício que vem do governo cai direto na conta do empregado e é a conta que ele vai informar onde ele quer receber o crédito. Outro ponto muito importante, né, doutora, essa questão aí de manter os benefícios, plano de saúde, odontológico, seja também a questão do vale alimentação, né? A senhora, como falou, apenas a questão do deslocamento que fica interrompida por conta de não realmente existir a precisão desse deslocamento até a empresa. Mas até é curioso saber, né? Até no caso de suspensão do contrato, vamos dizer que esse contrato aí é suspendido durante esses 120 dias possíveis, a empresa deve manter o plano de saúde nesse período também? Deve manter todos os benefícios, exceto o vale transporte no caso de suspensão, porque também se for redução de jornada e o empregado continua fazendo o deslocamento de casa para o trabalho, o vale transporte também é mantido. Então, os benefícios de forma clara na medida provisória, e isso desde o ano passado, os benefícios que a empresa paga devem ser mantidos todo o período de redução ou suspensão do contrato. Principalmente o plano de saúde, né, Carol? Porque é o que os empregados mais precisam agora. Sim, com certeza, né? Uma preocupação aí poder manter, né, continuar com o plano de saúde mesmo nesse período. Então, também aí fica o alerta para o nosso telespectador que esses benefícios eles devem ser mantidos. E, doutora, falando Sim. aí no retorno, né? Quando é possível, né? Depois do fim desse contrato, automaticamente já volta a jornada, volta o contrato da forma que era antes, com o horário aí que já era previsto, tudo volta ao normal automaticamente? Tudo volta ao normal automaticamente. Por isso que é tão importante fazer esse contrato por escrito e deixar claro qual é o período de duração. Nada impede que a empresa, de repente, melhorou a situação econômica ou chegou um cliente novo, ela vai precisar voltar todo mundo ao trabalho, que ela interrompa isso. Aí ela vai informar no sistema do governo, vai convocar o empregado de novo e tudo volta ao normal antes. Quanto antes todo mundo se recuperar, melhor, é o que todo mundo quer. A gente quer a economia recuperada. Então, não há empecilho para que a empresa, de repente, tenha feito um acordo de 120 dias e depois de 30 dias fala, não preciso mais, está tudo certo, vou parar o meu acordo, informo para o governo, chamo o empregado de volta e retomo as atividades. E, doutora, também pensando sobre os dados e avaliação dessa medida provisória 936, que ficou vigente em 2020, gostaria de saber se já há algum dado, né, específico sobre quantidade de empresas que utilizaram o benefício, se há alguma expectativa para que esse número aumente agora em 2021. Como que está a situação, como você observa no momento? Olha, Carol, sim, muitas empresas levantaram, eu não tenho os números aqui, mas muitas empresas os benefícios ano passado, e por isso ele era tão esperado esse ano novamente. Logo agora que algumas cidades entraram em lockdown, que as restrições, né, aumentaram agora, mais ainda do que já estavam no ano passado. Então, era muito esperado, porque as empresas realmente usaram o benefício, usaram os acordos, fizeram, né, tentaram salvar os empregos. Então, a expectativa é sim que ela seja realmente utilizada, que essa medida provisória seja utilizada, o benefício emergencial também, né, consequentemente. Então, a expectativa é que, sim, aumente o número em relação ao ano passado, até porque hoje a situação sanitária é mais do que ela era nesse mesmo período do ano passado. Como a senhora bem lembrou aí, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, um pouco, infelizmente, mais grave, né, referente ao ano de 2020. Então, veio na hora certa, no seu olhar, essa medida nesse ano. Às vezes a gente acredita, né, acredita não, vemos em alguns meios, né, de comunicação falando que houve aí uma demora para que essa nova medida entrasse em vigor somente agora em abril, depois desse quarto mês, né? Qual que é o seu olhar referente a isso? Não, meu olhar com certeza é de um atraso absurdo. Há muito tempo eu venho falando que as medidas sanitárias têm que vir acompanhadas de medidas econômicas, de medidas trabalhistas. Então, isso tinha que ter sido feito lá atrás, isso não podia ter sido parado, a gente não podia ter esse lapso temporal entre uma medida e outra. A gente não podia ter deixado os empregadores tão desamparados por tanto tempo. Então, antes tarde do que nunca, a gente fala. Então, que bom que veio no momento que ainda
ela é necessária, mas eu tenho dúvidas de que se a gente tivesse medidas econômicas desse tipo antes, se a gente não tivesse tido esse período sem nenhum amparo ao empregador, muitos empregos teriam sido mantidos. A gente teria auxiliado muito mais os empregadores numa hora que eles estavam pedindo por ajuda, né? A gente cansou de ver e era necessário, as medidas sanitárias eram necessárias e a gente cansou de ver empregadores falando como eu vou fazer, como eu mantenho meu empregado. Quantas empresas, quantos comércios não fecharam e acredito que muitas vezes porque não tinham como manter seus empregados, não tinham como pagar uma folha de pagamento. Então, se de repente isso tivesse vindo lá atrás, se não tivesse parado, se tivesse tido uma continuidade nessa possibilidade de reduzir jornada, de suspender contrato, com certeza o nosso cenário econômico seria muito melhor. E a gente espera agora, né, doutora, essa medida aí tem uma previsão de ficar em vigência pelo menos até agosto, aí, meados de agosto, começo de setembro, mas a gente espera que ela não seja prorrogada porque a gente acredita que não vai ser preciso, né? A gente quer muito que a vacinação aí consiga cumprir o seu trabalho e que não seja necessário uma nova medida para falar sobre o tema. Mas, caso seja preciso, a gente também entende que também a gente espera esse tipo de medida do governo para auxiliar as empresas, né? Principalmente as empresas de pequeno e médio porte. Doutora, eu acredito que a gente conseguiu aí falar sobre todos os aspectos dessa medida provisória, mas eu deixo o espaço final, caso a senhora queira aí falar com o nosso telespectador, ou caso alguma questão não tenha sido abordada, se a senhora quiser comunicar, falar para a gente, acho importante também. Então, deixo esse espaço para a sua fala final. Bom, Carol, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar com você. Concordo com você, espero que não seja necessária a prorrogação da medida provisória e, por outro lado, espero que ela seja feita de forma rápida, se ela for necessária, que os empregadores não tenham que passar de novo por toda a angústia, por todos os problemas que eles passaram nos últimos tempos. As medidas sanitárias, elas são necessárias para a gente conter esse vírus, mas elas precisam vir amparadas de direitos para os empregados e para os empregadores. A gente está falando de uma folha de pagamento num país extremamente cara. É muito difícil para o empregador manter o empregado. Então, eu queria aproveitar, já primeiro agora, né, foi dia do trabalho, para dar aqui os parabéns, não só para o empregado, mas para os empregadores, que fizeram muito esforço para manter cada posto de serviço, cada emprego vigente, cada empregado ali com o seu salário. Então, para aproveitar para dar os parabéns de forma retroativa aos empregados e aos empregadores. E, mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço para a gente falar sobre questões tão importantes. Nós que agradecemos a disponibilidade, doutora, por falar desse tema tão importante, né, que iniciou a sua vigência aqui no mês de abril, né, estamos no mês de maio, mas já iniciou a sua vigência. Falamos aí um pouco sobre a suspensão e também redução da jornada de trabalho, né, uma medida provisória a 1045 de 2020, que ajudou aí agora a questão dos empregados, principalmente as pequenas e médias empresas. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a todos vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!